Falando ainda nesse tema, deputados federais tentam conter a onda de invasões que se intensificou com a posse de Lula. Marcos Polon, do PL de Mato Grosso, apresentou um projeto em que o invasor fica proibido de receber benefícios de programas sociais do governo e de tomar posse em cargo público. A proposta de Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, impede o invasor de participar de concursos públicos federais, de ser nomeado para cargos comissionados e de se matricular em estabelecimentos oficiais de ensino. Já o capitão Alden, do PL da Bahia, apresentou a proposta para caracterizar como ato de terrorismo a invasão armada de terras ou imóveis particulares com a intenção de ser o futuro proprietário. No projeto, capitão Alden destacou números de invasões em governos passados. O INCRA registrou 24 casos no governo Bolsonaro, no de Fernando Henrique Cardoso, 2.500 invasões, 2.000 nos dois governos de Lula e mais de 1.000 nos mandatos de Lula. Temos aí uma arte, então, mostrando o número de invasões de terras pelo Brasil nos últimos governos. Então, governo Fernando Henrique, pouco mais aí de 2.500 invasões de terra. Nos dois mandatos de Lula, 2.000 invasões. Nos dois mandatos, quase dois mandatos de Dilma, 1.000 invasões. E no governo Bolsonaro, então, 24 invasões. E aí, Ana Paula, para a gente discutir um pouquinho esses projetos de lei agora que estão chegando no Congresso em razão desse número de invasões que a gente tem acompanhado em só 2 meses de governo, né? Mas Paula, o projeto do Eduardo Bolsonaro, o projeto, essas sanções, elas são específicas para invasão, as invasões de terra, é isso? Vou até perguntar aqui para a produção. Aqui diz o seguinte, que o invasor de terras não pode participar nem de concurso público, nem para ser nomeado para cargo comissionado. É uma punição a quem invade as propriedades, para quem pratica o ato terrorista. Eu acho que isso é muito pouco, não tem essa de não pode concorrer a cargo eletivo ou a cargo público. A punição tem que ser a cadeia, chilindró, xadrez. Não tem essa de invadir propriedade privada, não, vamos aliviar, não pode isso, não pode, simplesmente não pode. Propriedade privada é propriedade privada, ponto. Você ultrapassar exatamente o limite da lei, invadindo uma propriedade privada, armada ou não, se uma pessoa invade uma propriedade privada, um ladrão, que entra numa casa, isso não é uma invasão a uma propriedade privada? E ele rouba, e ele comete algum crime ali dentro. O fato de invadir uma casa já é um crime, e ele comete ali algum outro crime, um segundo crime dentro da casa. Não tem essa, ele de não pode se eleger, não pode. Ele vai preso, ele vai ser julgado, ele vai preso pelo crime de invadir aquela casa. Então não tem, com terrorista não tem conversa, tem que ser o rigor da lei. Invadiu, armado ou não, é crime. Uma propriedade rural, uma propriedade privada ou um chalezinho, é crime, ponto final. E a cláusula pétrea da Constituição, direito de propriedade, não se discute. Isso não está em discussão, não pode, ponto. Não pode. E também não tem essa de propriedade improdutiva, latifúndio. Vai saber o que está planejando o proprietário como improdutiva, porque não tem uma plantação ali, pode ser invadida. Claro que não. Claro que não, ele pode estar planejando outra coisa, para aquilo a terra é dele. E ponto. Vou pedir só para a produção exibir novamente aquela arte com o número de invasões nos últimos governos, Silvio, porque chama atenção, né, a diferença. No último governo Bolsonaro, então, 24 invasões versus aí 2.000 no governo de Lula, mais 1.000 no governo da Dilma e 2.500, então, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Posso completar? Essa é a prova de que o presidente Fernando Henrique Cardoso, o governo dele foi bem diferente dos outros, mas nesse caso, muito melhor que o do Lula, Dilma, nesse caso ele foi muito brando, para dizer o mínimo, invadiram uma propriedade dele. Fizeram churrasco com
gado que tinha lá. Os caras aparecem sentados nas salas vendo televisão, uma coisa assintosa. Então tem que tirar com a polícia imediatamente. Tem esse negócio de a restituição da propriedade, né? A devolução da propriedade ao seu dono tem que ocorrer imediatamente. E nisso o judiciário também entra como cúmplice dos invasores. Tá? Não toma a medida que devia tomar, né? Com a velocidade que eles mostram em outros casos. E aí, Silvio, você também acha que esses projetos aí são brandos demais aí com invasores de terra? Esse do Marcos Polon, por exemplo, que é que o invasor fique proibido de receber benefícios sociais. São brandos, se a gente parar para pensar, como bem disse a Ana, de que eles deveriam ser criminalizados e responder à letra da lei, no rigor da lei, pelos atos que eles cometem. Agora, veja, Paula, era só o que faltava. O sujeito invade uma fazenda, uma propriedade de alguém e ainda recebe o Bolsa Família, ou seja, ele vai lá, acampa, fica recebendo Bolsa Família e ainda não pode concorrer a concurso público, como diz o projeto. Era só o que faltava também. Ele deixar de trabalhar, né, funcionário de alguma prefeitura, ou de algum governo estadual ou até federal, não vai trabalhar, vou invadir um pouquinho aqui, uma fazenda, ainda ganhar dinheiro do governo para invadir, ou seja, aí você está financiando o crime. Esse é o ponto. Em relação aos números, fica claro aquele meu primeiro comentário, Paula, de que o governo Lula, assim como foi a Dilma, e bem lembrado pelo Augusto Fernando Henrique, eram permissivos, e agora novamente permissivo, permite esse tipo de ação. No governo Bolsonaro, o que é que aconteceu? Primeiro, eles não tinham financiamento, recurso, não chegava dinheiro para mobilizações como essa do MST ou essa da Frente do José Rainha e outras similares, não chegava dinheiro. Eles vão para lá, eles comem, eles acampam, eles precisam de dinheiro. Quem financia? Primeira pergunta, né? Interessante, afinal de contas, o próprio MST não tem nem CNPJ. Então, quem financia? Quem permite? Eles sabem que eles não vão ser retirados de lá rapidamente e com rigor pela polícia. Então, eles estão aí. Agora, carnaval, eu vou repetir, carnaval vermelho. Carnaval para quem? Chega a ser uma provocação esse tipo de nome.